Olá, oitavo ano. Vamos lá para mais uma das nossas aulas e atividades online. Nesta aula, nós iniciaremos os estudos do módulo 10. E neste módulo, nós falaremos sobre a Europa do século XIX. Vamos falar um pouquinho sobre as revoluções europeias ocorridas ainda no século XIX. Certo? Então, nas aulas anteriores, nosso módulo esteve muito focado na história do Brasil e neste módulo nós vamos falar um pouco mais sobre a história da Europa e um período de revolução ocorrido ainda no século XIX. Bem, conforme nós estudamos em conteúdos anteriores, nós falamos sobre a derrota de Napoleão Bonaparte, né, que era governador da França, governante da França, e ele foi derrotado em 1815 na Batalha de Waterloo, que hoje é a Bélgica. E aí nós falamos também que, após a derrota de Napoleão, vários estados europeus reuniram-se no Congresso de Viena para decidir os rumos sobre o continente, né? Falar sobre o continente europeu e falar o que iria acontecer dali por diante, visto que Napoleão havia tomado muitos territórios para si, havia invadido muitas fronteiras, e o Congresso de Viena tinha essa intenção de decidir os rumos do continente. Tá? Bem, nessa fase eles tinham uma preocupação muito grande em conter revoluções, né? E conter também as ideias iluministas. Então, o Congresso de Viena, no Congresso de Viena, que vai se estabelecer a adoção do princípio da legitimidade. Nós já estudamos sobre isso, não é, gente? E nesse princípio da legitimidade ficou decidido o retorno das fronteiras europeias do período anterior à Revolução Francesa. Então, todas as fronteiras, né, que haviam mudado durante esse período de Revolução Francesa, elas deveriam voltar ao que era antes da Revolução, ocorrida em 1789. E outra decisão também, né, foi a volta das monarquias absolutistas. A gente precisa lembrar que o grande foco da Revolução Francesa foi a derrubada da monarquia absolutista, tá? E eles conseguiram, sim, derrubar a monarquia absolutista, porém, no Congresso de Viena, após a derrota de Napoleão Bonaparte, eles decidiram que as monarquias absolutistas deveriam voltar. Todas as monarquias que haviam sido derrubadas pela expansão do governo de Napoleão também deveriam voltar a governar. E aí, na prática, o que se verificou foi a divisão da Europa entre as potências da época. Então, as potências eram França, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. E elas impuseram seu domínio sobre as outras nações, né? Então, essas nações, as mais poderosas da época, passaram a se posicionar e dominar outras nações. E aí, o que aconteceu com a França após o Congresso de Viena? Nós vamos falar um pouco sobre França após o Congresso de Viena. E aí, gente, com a derrota de Napoleão, a gente viu que no Congresso de Viena foi decidido que as monarquias absolutistas deveriam voltar, tá? E aí vai ser restaurado na França a dinastia de Bourbon, que foi uma dinastia que caiu ainda durante a Revolução Francesa. E aí nessa fase vai subir ao trono o rei Luís XVIII, e ele vai governar de 1815 a 1824. E no governo de Luís XVIII, ele vai promulgar uma Constituição e vai tentar unir princípios, ideias do antigo regime e princípios iluministas, tá? E agora, com o governo de Luís XVIII, você não tem mais uma monarquia absolutista, você vai ter uma monarquia constitucional. Então, a monarquia tornou-se constitucional. O rei não tinha poderes absolutos, tá? Porque o rei deveria também obedecer à Constituição. E ele vai adotar também a tripartição dos poderes, né, na Constituição. Então, aquela tripartição, poder executivo, legislativo e judiciário.
Então, ele não vai governar mais só, o seu poder não será absoluto. Vai instituir também o voto censitário, né? A gente já falou sobre isso. O voto censitário, ele vai estabelecer que a pessoa tenha uma determinada renda para que possa ser tanto eleitor como candidato. E nessa fase, a própria população francesa ela vai dividir-se, né? Ela vai se dividir em muitos grupos, em vários grupos políticos, e esses grupos eles tinham ideias diferentes, distintas, tá? Então, a população vai ficar um tanto dividida, né? E cada grupo tinha uma ideia política diferente, tá? Quem eram esses grupos? Você tinha aí os ultra-realistas. Esse grupo da população francesa, eles pregavam o retorno do absolutismo monárquico, eles defendiam que o rei deveria continuar tendo poderes absolutos, sem concessões, e eram defendidos pela nobreza, né? Que havia fugido do país. Então, quem defendia o retorno do poder absoluto era aquela nobreza, aquela nobreza que durante a Revolução Francesa fugiu do país com medo da Revolução, e eles queriam de volta os seus antigos privilégios. Então, esses ultra-realistas, na verdade, era aquela classe que não pagava impostos, né, que estava ali usufruindo de todos os privilégios, e eles tinham fugido durante a Revolução Francesa. Eles queriam o retorno desse absolutismo monárquico. O outro grupo, você tem um grupo dos constitucionalistas. Então, os constitucionalistas, eles defendiam, sim, a existência e a aplicação de uma Constituição. E eles preferiram que a monarquia se mantivesse como uma monarquia constitucional, tá? Você vai ter também um grupo conhecido como liberais, né? Então, os liberais eram grupos que eram favoráveis a Bonaparte, a Napoleão Bonaparte, que é o grupo formado por bonapartistas. Então, esses eram defensores do retorno de Napoleão Bonaparte ao poder, ao governo. Você também tinha, nessa fase da história da França, os revolucionários radicais. Esses revolucionários radicais, eles queriam o fim da dinastia dos Bourbon, né? Eles exigiam o fim dos Bourbon, e eles queriam preservar as conquistas revolucionárias que tinham ocorrido durante a Revolução Francesa. Então, eles eram os mais radicais. Eles queriam, sim, o fim dos Bourbon, dessa dinastia, e queriam, de todo modo, preservar as conquistas alcançadas durante a Revolução. E aí, em 1824, morre Luís XVIII e vai assumir o trono o Carlos X, né? Que era irmão do rei e apoiado pelos ultra-realistas, tá? As medidas tomadas por esse novo rei revoltaram os liberais, que esses liberais acabaram combatendo esse novo rei. E aí, nas eleições de 1830, os liberais conseguiram obter maioria de votação na Câmara, e como resposta, Carlos X ele acabou suprimindo, né, a liberdade da imprensa, quer dizer, ele retirou a liberdade de imprensa e vai aumentar o censo eleitoral e vai convocar novas eleições. Com isso, ele tinha a intenção de tirar os liberais da Câmara, né, porque os liberais tinham conseguido vitória, e ele sabia que os liberais eles estavam se colocando contra o seu governo, tá? Então, algumas medidas que o governo Carlos X tomou, algumas medidas que ele tomou, revoltaram os liberais. E aí ele queria se livrar desses liberais, então ele vai suprimir, ele vai acabar com a liberdade de imprensa, ele vai diminuir, né, a liberdade de imprensa, e vai convocar novas eleições, com a intenção de tirar os liberais do seu caminho, tá? E aí nós vamos ter uma Revolução Liberal em 1830, a Revolução Liberal de 1830. Em reação a essa repressão do Carlos X, aí a gente fala dessa repressão, né, que foi a questão da liberdade de imprensa, né, a convocação de novas eleições. Então, quando os liberais viram essa repressão de Carlos X, a oposição ergueu barricadas pelas ruas de Paris, e durante 3 dias a capital francesa vai se tornar um verdadeiro campo de guerras. E
Em 29 de julho de 1830, o povo vai cercar o Palácio das Tulheiras e Carlos X, assustado com essa situação, né, ele foi obrigado a fugir do país. Esse movimento vai repercutir em toda a Europa e vai dar origem a vários movimentos de contestação política de viés nacionalista que pregavam o fim da dominação estrangeira imposta pelo Congresso de Viena. A gente viu que os países mais poderosos, as potências, começaram a dominar outras nações, né? E isso foi aprovado no Congresso de Viena, tá? E aí nós vamos ter um novo governo agora na França, que é o governo de Luís Filipe, que vai de 1830 a 1848. E aí Luís Filipe, ele era pertencente à dinastia de Orleans, ele vai assumir o trono com um apoio da alta burguesia, vai adotar uma política econômica de incentivo à industrialização, então ele vai incentivar a industrialização, ele vai favorecer a burguesia no desenvolvimento do capitalismo. E aí o governo dele, gente, vai ser marcado pela questão do liberalismo burguês, né? Então, a burguesia teve liberdade de comércio, das indústrias. No entanto, vai ser uma fase de muita repressão aos operários, à classe trabalhadora urbana, tá? Que com a industrialização, essa classe operária vai se tornando cada vez mais numerosa. Então, você vai ter um incentivo às indústrias, mas você vai precisar sim de uma massa operária, vai precisar de trabalhadores para, né, fazer com que essa indústria aí, funcione a todo vapor. E aí, esse governo de Luís Filipe vai favorecer o dono da indústria, né, que era esse burguês. No entanto, as massas operárias vão sofrer muito, vão ser reprimidas, né, durante esse processo de industrialização. Luís Filipe, ele ocupa a região da Argélia e o norte da África com a intenção de garantir matéria-prima, gente. Então, lógico que a gente já falou sobre isso, mas toda a indústria ela precisa de matéria-prima que vem da natureza, tá? Seja minério, seja de origem vegetal, animal. Então, qualquer coisa que uma indústria vai produzir, ela precisa de uma matéria-prima que vem da natureza. E aí, Luís Filipe resolve ocupar a região da Argélia do norte da África para garantir matéria-prima barata e ampliar o mercado consumidor dos produtos industrializados, né? Então, a França também queria garantir matéria-prima para usar nas suas indústrias e também aumentar o mercado consumidor dos produtos que ela estava produzindo em suas indústrias. E aí nós vamos ter mais revoltas, as revoltas de 1848. E aí, nos anos de 1846 e 1847, a França vai passar por uma crise econômica. E essa crise ela vai aparecer ali no setor agrícola, tá? E ela vai se iniciar no setor agrícola e vai se estender para os demais setores. Então, essa crise começa no setor agrícola e vai passando para os demais setores produtivos. A situação vai se tornar crítica por causa das colheitas, que eram colheitas insatisfatórias daqueles anos, e isso vai ser muito agravado por uma praga na plantação de batatas, que era o alimento básico da população, tá? Então, gente, a crise agrícola ela vai gerar uma inflação, vai gerar alta de preços dos alimentos, os pequenos proprietários vão falir, né? Os camponeses que trabalhavam nessas terras vão ficar sem trabalho e essa massa, né, desempregada, esses camponeses sem trabalho passam a se deslocar para as cidades. E aí nas cidades o consumo vai cair drasticamente por causa da crise, né? Também a crise vai começar lá no setor agrícola, mas também vai passar para o setor industrial, fator que ocasionou o aumento realmente do desemprego, tá? E a redução dos salários. Então, você tinha uma população que acabou ficando com salários reduzidos e houve muito aumento de desemprego. A oposição vai organizar várias revoltas de contestação ao regime de Luís Filipe,
sob o argumento de que as medidas tomadas em seu governo só favoreciam a alta burguesia, né? Favoreciam os ricos industriais. E aí os republicanos exigiam uma proclamação da República, eles não queriam mais esse governo, né, monárquico, eles não queriam monarquia constitucional, eles queriam a República. Os camponeses defendiam também a reforma agrária, os operários pediam a redistribuição das riquezas, né, concentrada nas mãos da burguesia. Então, os operários diziam, olha, toda burguesia tem uma riqueza concentrada, tá? Então, a gente precisa redistribuir essa riqueza para que todos vivam melhor, né? E essa classe operária vai levantar a bandeira do socialismo, tá? Então, vai levantar essa bandeira do socialismo, certo? Passando aqui mais. Vamos lá. E aí, gente, em fevereiro de 1848, o governo francês vai proibir qualquer manifestação de oposição, tá? Qualquer um que fosse contrário ao seu governo, ele vai se colocar, né, de forma que ele diz, olha, está proibido qualquer manifestação, qualquer um que se oponha ao meu governo. Então, não quero manifestações nas ruas de oposição, tá? Mas isso acabou levando o povo a sair às ruas e enfrentando as tropas. O povo foi lá e teve coragem de enfrentar as tropas oficiais. A Guarda Nacional e a pequena burguesia acabam também aderindo à revolta popular, porque você tinha uma alta burguesia rica, mas você tinha uma pequena burguesia que era pobre e que se sentia prejudicada com a situação econômica do país, tá? E essa Guarda Nacional e essa pequena burguesia acaba se juntando à população, e os conflitos que ocorreram em Paris, né? E nessa fase também Paris vai se tornar uma verdadeira praça de guerra, com barricadas pelas ruas da cidade, no ano de 1848. Então, vocês veem aí uma pintura, que é a barricada na rua Saint-Flour, em Paris, em 25 de junho de 1848, é de um artista francês, Horace Vernet. Então, é uma pintura, né? Essa pintura está no Museu Histórico Alemão, Berlim, e essa obra ela retrata uma das batalhas nas ruas de Paris, no ano de 1848. Então, um ano difícil, um ano em que havia uma crise econômica e a situação de falta de alimentação, desemprego, redução de salários, gerou realmente uma grande guerra em Paris, tá? E aí, Luiz Filipe percebeu que estava sem apoio nenhum, ele prefere abdicar do trono e, finalmente, a República foi proclamada, né? Na verdade, a Segunda República. E nessa fase você vai ter aí um governo provisório que vai agregar liberais e socialistas, tá? Vai tentar aí agregar, ouvir tanto liberais como socialistas. Esse novo governo ele vai adotar o sufrágio universal masculino, tá, gente? Mulheres ainda não votavam, mas foi liberado o voto para todos os homens. Criou também oficinas nacionais, porque você tinha aí uma grande massa de desempregados, então essas oficinas nacionais era para ocupar os desempregados, e vai organizar uma guarda para reprimir essas revoltas populares. Tentando solucionar a crise financeira, ele vai aumentar os impostos, né, esse novo governo aí republicano e provisório. Entretanto, essa medida de elevar impostos vai gerar uma nova crise popular. E aí, em abril de 1848, as eleições parlamentares darão a vitória aos liberais moderados, que começam a escrever uma nova Constituição para a França, afastando os socialistas. E aí a Constituição vai ser promulgada em novembro de 1848, permitindo a realização de eleições para presidente da República. E nós temos aí a Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos?
Essas revoltas de 1848, gente, que ocorreram na França, esse modelo, essas revoltas contra, né, a questão econômica, essas revoltas vão se expandir pelo mundo e vai incentivar as populações a se libertarem dos resquícios do antigo regime. Quem era esse antigo regime? A monarquia. Então, muitas populações de outras regiões se sentiram incentivadas a lutar, né, para derrubar esse antigo regime, que era a monarquia. Então, essa onda libertária, essa onda, né, de revoltas que vai percorrer toda a Europa, vai ficar conhecida como Primavera dos Povos. É uma onda aí que vai, né, pensar no fim do antigo regime, que quer acabar com o que sobrou do antigo regime, desse governo absolutista, dessa monarquia absolutista, que se tornou uma monarquia constitucional. Porém, essa onda libertária teve um caráter nacionalista e exigia também o fim do domínio estrangeiro, tá? As revoltas dos povos dominados pelo Império Austro-Húngaro na Europa Central foram exemplos de movimentos influenciados pelo impulso revolucionário francês, tá? E aí no Brasil, gente, as ideias do socialismo utópico influenciaram os líderes da Revolução Praieira. Nós falamos isso no conteúdo do livro anterior, que a Revolução Praieira ocorreu em Pernambuco, e em Pernambuco você vai ter a contestação sobre as péssimas condições econômicas e sociais do Nordeste, né, durante o Segundo Reinado. Então, você tinha ali um comércio dominado por portugueses, né? Então, a situação econômica do Nordeste estava precária e a Revolução Praieira foi essa revolução que protestava contra essas condições, as condições econômicas e sociais do Nordeste, e elas e os revolucionários eles foram influenciados pelo socialismo utópico. Aqui nós temos o quadro da Revolução de 1848 em Berlim. A Primavera dos Povos expandiu-se para a Europa, tá? Então você vê aí que um início de movimentos revolucionários ocorridos na França, né, que vai se expandir por toda a Europa, tá? Por isso chamado de Primavera dos Povos. Aí, gente, para a gente finalizar, nós vamos falar também sobre a França e o retorno do bonapartismo. Como assim, professora? Napoleão Bonaparte voltou ao poder? Não, não foi bem assim. A gente viu que a França vai se tornar uma república, vai ser autorizada por meio da Constituição as eleições presidenciais, e nas eleições francesas de dezembro de 1848, quem saiu vitorioso foi o Luiz Bonaparte, que era um sobrinho de Napoleão. E em 1852, por meio de um golpe de Estado, contando com o apoio da alta burguesia, né, da igreja, do exército, Luiz Bonaparte ele vai se tornar um imperador. Poxa, professora, mas a senhora falou que a França era uma república, mas aí, ó, ele vai fazer aí, com o apoio, né, da burguesia, ele vai, por meio de um golpe de Estado, ele vai se tornar um imperador, tá, gente? Um golpe de Estado, só esclarecendo. E aí ele vai se tornar imperador com o título de Napoleão III, dando início aí ao Segundo Império Francês. Napoleão III ele vai elevar a França mais uma vez à condição de potência europeia nessa fase do seu governo. Ele volta a favorecer mais a burguesia do que o proletariado, então você tem aí o favorecimento dessa classe rica, né, dos industriais, e aí você tem um favorecimento para a alta burguesia e o proletariado sofre, tá? Porque os mais ricos serão apoiados e o proletariado continua sofrendo, que é a classe trabalhadora. Embora o governo dele não tenha sido voltado especificamente para a população pobre, ele vai conseguir reduzir a taxa de desemprego, vai melhorar um pouco aí a vida dos trabalhadores,
No plano externo, externamente, né, o seu governo ele vai dominar territórios na Ásia, na África, vai participar da unificação da Itália, da construção do canal de Suez, no Egito. E aí, na década de 1860, teve início o processo de unificação alemã. Então, nesse processo, Napoleão III ele se envolve em um conflito com a Prússia, com os prussianos. E a luta armada entre a França e a Prússia ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III acabou sendo derrotado e preso pelos prussianos, e seu governo vai chegar ao fim em 1870, antes mesmo do fim da Guerra Franco-Prussiana. Em setembro de 1870, os republicanos franceses voltaram ao poder, dando início à Terceira República Francesa. Em 1871, os monarquistas foram eleitos para o governo da França e eram favoráveis à rendição, né? Eles queriam se render e acabar com a guerra com os prussianos. O exército da Prússia acaba cercando Paris e o governo francês assina uma rendição em janeiro de 1871. Na derrota para a Prússia, a França acabou assinando o Tratado de Frankfurt, que na verdade foi um acordo, né? E esse acordo, esse Tratado de Frankfurt, arcou com uma indenização de 5 bilhões de francos, tá? A França teve que indenizar, né, a Prússia, além de que teve que ceder os territórios que eram ricos em carvão, né, matéria-prima muito importante para as indústrias, e ela cedeu esses territórios de Alsácia e Lorena para os prussianos. Isso foi uma derrota bem significativa, porque era dessa região que eles tiravam a matéria-prima para as suas indústrias, tá? Os trabalhadores parisienses, liderando outros setores da população da capital francesa, eles criaram nessa fase a chamada Comuna de Paris. A gente viu que durante toda a história da França, a classe trabalhadora estava sempre em segundo plano, sempre sofrendo, e quem sempre era beneficiado eram os mais ricos, né? Durante a monarquia, você tinha a nobreza, durante essa fase de república, você tem aí a alta burguesia sendo sempre beneficiada, e aí os trabalhadores vão criar a Comuna de Paris. Mas, afinal, o que foi essa Comuna de Paris? Em 18 de março de 1871, o proletariado da capital francesa, incluindo mulheres e crianças, proletariado, gente, é a classe trabalhadora, tá? Essa classe trabalhadora, incluindo mulheres e crianças, deu início à Comuna de Paris, que vai durar até maio, certo? Vai ser um período curto. Então, pela primeira vez na história, o proletariado vai derrubar uma parte desse Estado burguês e vai chegar ao poder, vai alcançar o poder. Aqui nós temos uma barricada na esquina Boulevard, durante a Comuna de Paris, tá? Essa foto foi foto tirada em razão da exposição aí, a Comuna 1871. Então, é uma foto original, tá? E a Comuna, ela vai trazer alguns benefícios para os trabalhadores. Ela vai instituir o ensino gratuito e obrigatório, né? Para as crianças. Então, as crianças poderiam ter ensino gratuito e obrigatório. A classe trabalhadora, esse proletariado, passou a controlar as fábricas, tá? O controle das fábricas passou para a mão dos operários, do trabalhador, substituiu um exército, o exército, né, existente por uma guarda popular, e também vai acabar com a burocracia do Estado, vai estabelecer o voto por sufrágio universal de fato. Então, não vai ser só o voto para os homens, mas o voto para todos, tá? No entanto, gente, desde o primeiro instante, a burguesia parisiense vai se organizar, lógico, para acabar com a Comuna, né? A Comuna chegou ao poder, vai trazer algumas mudanças que, de certa forma, vão desagradar essa burguesia. A principal estratégia foi pedir ajuda, obter ajuda da Prússia, e a Prússia temia que essa onda socialista se espalhasse por toda a Europa, e por isso ela vai acabar libertando alguns soldados franceses que estavam presos durante a Guerra Franco-Prussiana,
para que esses soldados pudessem ir lá lutar contra a Comuna de Paris. Então, a Prússia disse, olha, está tendo um movimento lá na França que os trabalhadores estão no poder. Então, vamos libertar aí alguns soldados dessa nossa guerra aí, alguns soldados franceses, porque eles precisam acabar com essa Comuna de Paris, porque vai que esse socialismo se espalhe aí por toda a Europa, tá? E aí, embora a Comuna tenha resistido, os membros da Comuna acabaram derrotados em 28 de maio daquele ano. Milhares de pessoas vão morrer em batalhas, execuções. A violência contra os trabalhadores parisienses foi tão grande que foram necessários quase 20 anos para que o movimento operário pudesse se reorganizar na França. Então, foi uma guerra sem precedentes, né? Eles tentaram acabar com a classe trabalhadora, que queriam também alguns privilégios para a sua classe, tá? Então, é isso, gente. Falamos um pouco hoje sobre a França após o Congresso de Viena, essas mudanças de governo, a importância da Comuna de Paris, que a gente precisa estar sempre destacando aí, né, quando a classe trabalhadora assumiu o poder ali na França, tá? Agradeço a atenção de vocês. Vamos para as atividades na plataforma. Um forte abraço e até mais. Tchau!